Boa noite a todos e a todas que nos assistem ao Colóquio Politiquês. Meu nome é Leonardo Barros Soares, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Ciências Sociais, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Quero agradecer ao convite feito a mim pela discente Kathleen Freitas, do curso de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, no âmbito das atividades do Colóquio Politiquês, e também agradecer ao seu coordenador, professor Danilo Marcondes. Bom, o tema da nossa conversa de hoje, né, que foi pedido para que eu abordasse aqui, é o tema da política indigenista no Brasil, basicamente focando em seus aspectos mais gerais, mas eu vou tentar também me debruçar sobre o meu tema de pesquisa mais amplamente falando, que é o tema das demarcações de terras indígenas, e também pretendo abordar um pouco sobre a política de saúde no Brasil, política de saúde indígena, e, por fim, vou tentar também discutir alguns pontos que são ou fazem parte do desafio que os povos indígenas têm enfrentado ao longo dos últimos anos, né, que foram realmente ampliados com a ascensão do governo Bolsonaro. Eu vou apresentar aqui para vocês um pequeno guia, né, de trabalho, um pequeno PowerPoint, para que a gente possa ir conversando e vocês possam ir compreendendo um pouco o tema que eu estou abordando, tá? Então, está aí o título da nossa conversa de hoje, Políticas Indigenistas e Pós-Indígenas no Brasil Contemporâneo, e eu já reforço aí a ideia de pluralidade, né, que não existe uma só política, né, indigenista no Brasil, tampouco, como vocês certamente já sabem, os povos indígenas no Brasil são muitos, né, são mais de 300 povos indígenas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e, portanto, o que nós vamos tentar fazer aqui é um recorte, né, é um recorte, eu já devo aqui dizer, é um recorte que vem da minha área disciplinar, que é a área da ciência política, né, tradicionalmente a ciência política no Brasil, não só no Brasil, em outros países também, que tem povos indígenas no continente americano, né, que tem uma ciência política desenvolvida. Poucos se debruçaram, né, sobre questões indígenas e indigenistas, como, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, né, Argentina, mas falando especificamente do Brasil, o Brasil goza de uma excelente reputação, por exemplo, no campo da antropologia, né, antropologia brasileira é uma antropologia de ponta, com muitas produções internacionalmente reconhecidas e de qualidade, e no campo da política indigenista também, né, além do campo da etnografia, mas a ciência política, tradicionalmente no Brasil, relegou a questão, né, o entendimento da política indigenista e dos povos indígenas realmente é um plano praticamente inexistente, né? Quem tiver mais interesse em entender um pouco mais dessa invisibilização do tema da questão indígena na ciência política brasileira, eu recomendo, se me for permitido, recomendar o meu próprio trabalho, um artigo chamado A Ausência Eloquente, discutindo exatamente esse ponto, está na Revista Brasileira de Ciência Política, tá? Bom, vamos começar do começo, né? Eu queria, antes de adentrar em questões mais específicas, né, mais conceituais, eu queria discutir com vocês aqui, brevemente, a importância da gente reconhecer a centralidade da questão indígena no governo Bolsonaro. Eu gosto de parafrasear Tolstói, na abertura de Ana Karenina, na abertura desse livro famoso do Tolstói, tem uma frase que é bastante reconhecida, né, bastante citada, que é: todas as famílias felizes são iguais, mas as famílias tristes são tristes, cada uma à sua maneira. Então, a gente poderia parafrasear essa citação dizendo que todos os governos brasileiros são anti-indígenas em alguma medida. A questão é que o governo Bolsonaro, ele é anti-indígena à sua maneira, né, de uma maneira bastante radical, bastante virulenta, e que, curiosamente, tem uma centralidade importante no governo, né? Isso não tem sido reconhecido pelas análises que têm saído mais recentemente do governo Bolsonaro, né? Algumas excelentes coletâneas
de cientistas políticos, sociólogos, pensadores do social, né, refletindo sobre o que nós temos vivido nos últimos 3, 4 anos. Essas análises, elas pouco ou nada incorporam o tema da questão indígena, e eu, ao contrário, tenho enfatizado que essa é uma questão central. E, na minha avaliação, ela é central por 3 motivos, né? Ela é central, em primeiro lugar, no nível individual. O presidente Bolsonaro, é uma pessoa individualmente afetada pela questão indígena. Então, como que a gente pode saber disso? Bom, eu recomendo a leitura, primeiro, do livro que o próprio Flávio Bolsonaro escreveu sobre o pai, né? Jair Bolsonaro, Mito ou Verdade. Mostra lá um pouco sobre já qual que é a visão de Bolsonaro na relação, quando crescia, né, no interior de São Paulo, com populações quilombolas e populações indígenas. Recomendo o livro da Thaís Oyama, né, que fala que poucos assuntos interessam ao Bolsonaro, né, poucos assuntos despertam o interesse dele, mas quando se fala de terra indígena, se fala de demarcação, de mineração em terras indígenas, ele rapidamente se interessa, né. Então, e o Bolsonaro, ele não esconde as suas opiniões sobre povos indígenas, né? Então, é uma opinião, né? Eu diria que reflete também isso, curiosamente, né? Ou não tão curiosamente assim, reflete uma visão bastante arraigada nos militares também, né? De onde ele vem, vamos dizer assim, onde ele se formou ideologicamente. Mas não são poucas as declarações de Bolsonaro afirmando que, por um lado, ou os indígenas deveriam ter sido exterminados, né, como ele falou isso com relação à cavalaria norte-americana, que supostamente teria dizimado as populações indígenas norte-americanas, até dizer que eles são quase humanos como nós, né, ou querem ser humanos como nós, não indígenas, né, quer dizer, há claramente uma visão do indígena, por um lado, como um ser atrasado, né, que precisa evoluir, ou se ele não evoluir, ele deveria ser exterminado, né? E, por outro lado, também existe a retórica de somos todos irmãos, né? Irmãos brasileiros, não precisamos nos diferenciar por raça. Então, enfim, Bolsonaro é um presidente que esposa visões racistas, como é sabido de todos, né? Também já é infame, né? Já é célebre a infame frase do Bolsonaro sobre os quilombolas. Então, isso não é segredo para ninguém, né? Bom, é central também do ponto de vista político, né? Existe uma dimensão política, porque a questão indígena é central para a sua base de sustentação, né? Então, existe uma base de sustentação, existe uma grande parte, né, do setor do agronegócio no Brasil que, de fato, né, entende que demarcação de terras indígenas impede a expansão de novas plantações. Existe um setor da mineração, né, das empresas mineradoras, que entendem que as terras indígenas deveriam ser abertas para mineração. Existe, vamos dizer assim, a face ilegal da mineração, que é o garimpo, também, né, bastante afinada ideologicamente, politicamente, com o governo Bolsonaro. Então, e por último, né, eu acho que é importante frisar, a questão indígena ela é central para os militares, né? A sustentação política de Bolsonaro se dá em larga medida por essa espécie de partido militar, né, no qual ele se fia. Os militares, né, têm uma relação histórica com a questão indígena, né, não só durante o período imperial, mas, sobretudo, no período republicano, como é de conhecimento de todos, né, com a instituição do Serviço de Proteção ao Índio, né, lá em 1917, e, evidentemente, a figura do Marechal Cândido Rondon, também nessa relação, entre aspas, fraternal com os povos indígenas, né, para todos os lados em que você olhe, né, na questão militar, você vai ver essa compreensão que os militares tinham de, por um lado, seria importante, e essa foi a visão do Rondon que se impôs, né, de não dizimar esses povos indígenas, né,
aos moldes do que foi feito na Argentina ou nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, seria importante não abandonar esses irmãos brasileiros e objetivar a integração desses povos indígenas na comunhão nacional, né? Então, eu gosto muito de enfatizar a importância da questão indígena para os militares, porque, assim, eu acho que fica mais fácil da gente entender, por exemplo, por que o Bolsonaro se desloca até São Gabriel da Cachoeira para poder inaugurar uma ponte de madeira. Isso para uma população, né, urbana do Sudeste, isso parece apenas mais uma anedota, né? Quando, na verdade, isso faz parte de uma percepção de prestígio aos militares da região, né, que estão ali naquela relação, vamos dizer assim, mítica, né, que os militares mantêm com a Amazônia, né, portanto, faz parte desse universo simbólico que integra, que funde, né, a Amazônia, questão indígena e soberania nacional no norte do Brasil. Não vou me delongar mais sobre isso, mas acho que é importante frisar isso. É importante, evidentemente, a questão indígena pela questão econômica, como também é de conhecimento de todos, né? Sobretudo, o que está mais saliente agora no momento é a questão da mineração em terras indígenas, né? Então, que é uma aposta que o governo Bolsonaro fez desde o dia primeiro, né, do primeiro dia da sua administração, e que agora, penso eu, eles vão tentar a ferro e fogo passar, porque os atores políticos, né, desse grupo entendem que pode ser o último ano para fazer isso, né? Então, na minha compreensão, vai haver um movimento de radicalização da agenda anti-indígena brasileira, bolsonarista, nesse último ano, exatamente porque é possível que o Bolsonaro perca as eleições, então alguns atores políticos entendem que essa pode ser a última chance que eles têm de passar esse verdadeiro crime em forma de legislação. Bom, então eu queria começar a nossa conversa, né, mostrando que o governo Bolsonaro tem sim a questão indígena no seu centro, né, poderia falar aqui de várias outras questões, mas eu gosto de começar enfatizando isso para que a gente possa lembrar da importância da discussão sobre a questão indígena para a leitura da política contemporânea brasileira, né? Muito bem. Agora, já me debruçando sobre aspectos mais conceituais, né? Quando a gente está falando de política indigenista, né? Eu acabei de falar que o governo Bolsonaro é um governo que se dedica, né, a trabalhar com a questão indigenista e a questão indígena em diversas dimensões. Quando eu falo isso, eu falo de quê, né? Eu falo que o governo Bolsonaro está num avançado processo de desmantelamento da secular política indigenista brasileira, né, do Estado brasileiro. E aí cabe então a pergunta, né? O que é uma política indigenista, né? Bom, existem várias definições, como só acontecer no campo das ciências humanas, né? Mas eu acho que uma definição bastante abrangente é a da ideia de uma política indigenista como uma filosofia de contato e instrumentos de relacionamento de diversas instituições ou atores políticos com os povos indígenas, né? Então, lato sensu, né, ao falar de política indigenista, nós estamos falando de uma percepção, né, de um modo de conceber o contato entre indígenas e não indígenas, e, evidentemente, os instrumentos que são utilizados nesse processo, né? Não confundir com política indígena, né? Que aí é a política dos próprios povos indígenas, né? No seu movimento social, nas suas associações, enfim. Eu, particularmente, né, nas minhas pesquisas, me debruço mais sobre a política indigenista, embora tenha alguns trabalhos também sobre política indígena. Muito bem. Então, nesse âmbito, né, a gente pode falar do indigenismo empresarial, né, que foi muito bem teorizado pelo professor Stephen Baines, da UNB, falando especificamente do caso, né, da relação entre os Waimiri e Atroari, em Roraima, e empresas de mineração e empresas de eletricidade, né. Existe um indigenismo das ONGs, né,
e existe o indigenismo das organizações religiosas, provavelmente, né, dos mais antigos, né? Mas o que a gente se debruça, né, mais fortemente é o indigenismo estatal, ou seja, a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, né? Numa leitura, vamos dizer assim, mais politológica, seria interessante a gente ler a política indigenista como conjunto de políticas públicas que tem a população indígena como foco, né? Então, dentro desse guarda-chuva, você pode falar da política indigenista de saúde, a política indigenista de educação, de assistência social, né? O Estado brasileiro hoje desconcentrou, né, as políticas indigenistas em diversos ministérios, e hoje nós vamos falar do que eu considero ser o carro-chefe, né, da política indigenista, não só brasileira, mas das políticas indigenistas estatais de outros países que são similares ao nosso, tipo Argentina, Canadá, Estados Unidos, como eu já mencionei, que é a política de reconhecimento de terras tradicionais. Esse é o centro, esse é o foco de quando se discute política indigenista de um modo geral, e é esse o foco que eu vou dar aqui, e também vou dar uma entrada na política de saúde, que na minha compreensão é a segunda mais importante, ou rivaliza em importância com a política de reconhecimento de terras, mas existe uma política importante, por exemplo, como a política de educação, que a gente não vai tratar aqui, tá? E por que começar falando da política de reconhecimento de terras indígenas, né? Porque considero, né, como o eixo central a partir do qual se articulam a garantia dos demais direitos, né? Então, sem a terra indígena demarcada, ou seja, né, oficialmente reconhecida pelo Estado como de ocupação tradicional, a probabilidade é que todos os demais direitos, né, voltados para essas populações indígenas, elas sejam afetadas. Então, mais uma vez, a política de reconhecimento de terras ela é central para os outros direitos, né? E para a própria sobrevivência, evidentemente, a reprodução social, cultural, física, né? Econômica dessas populações. Bom, a política de reconhecimento de terras indígenas no Brasil tem uma larga história, né? Secular história no Brasil, que mistura tradições coloniais e imperiais, né? E cabe aqui a gente lembrar basicamente que, bom, o início da empresa colonial portuguesa no Brasil se baseou primeiramente na escravidão e na mão de obra indígena, né? E essa a escravidão a escravidão indígena foi proibida, né, pelas as ordenações pombalinas ali no século XVIII, né, mas continuou sendo um elemento importante da economia, por exemplo, da região norte brasileira, da região amazônica. Então, em todo caso, vamos dizer assim, no século XVIII, oficialmente se proibiu, né, a escravidão indígena, salvo em alguns casos, né, salvo questões de guerra justa e assim por diante, que esses motivos perduraram, mas, como é sabido de todos também, imagino, a mão de obra escrava indígena ela ficou secundarizada com a introdução em larga escala da mão de obra escravizada do continente africano. Então, primeiro, a empresa colonial se dedicou a escravizar e, evidentemente, explorar a força de trabalho das populações indígenas, mas a partir do século XIX, né, com a chegada da família real ao Brasil, e aí, né, vamos dizer assim, a independência do Brasil e a instalação do Brasil imperial, aí o foco mudou para o esbulho das terras indígenas, né? De fato, o que se processou aí foi o início, vamos dizer assim, ou pelo menos a radicalização do processo de concentração fundiária, que é marca da nossa colonização, se radicalizou no século XIX e, como não poderia deixar de ser, os povos indígenas foram diretamente afetados por isso. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que esse longo percurso histórico, né, ele, num primeiro momento, se aproveitou da mão de obra escrava indígena para depois se aproveitar também dos seus territórios tradicionais, né? Essa situação ela tem uma certa virada a partir do final do século XIX e início do século XX, né, com a proclamação da República, o início de uma tradição republicana, né? E aí, bom, é importante enfatizar que
nós estamos em plena vigência das teorias do racismo científico, que colocavam indígenas, negros, populações tradicionais como inferiores, né? Mas, curiosamente, né, assim, o Estado brasileiro chegou à conclusão de que deveria instituir uma instituição para se relacionar com povos indígenas, né? E, nesse primeiro momento, integrá-los, né, a chamada comunhão nacional, mas, devido a questões conjunturais, né, sobretudo, de fato, a liderança dessa figura, né, bastante controversa, que é o Marechal Cândido Rondon, e também, evidentemente, na filosofia que ele esposava, a filosofia do positivismo, da fraternidade universal, que acabou sendo a filosofia de contato inicial do SPI, findou que o Brasil se distanciou um pouco, né, do que estava acontecendo em outros países similares, que, de fato, na verdade, mobilizaram-se fortemente para integrar forçadamente ou dizimar essas populações indígenas. Eu penso aqui no caso da Argentina, que desenvolveu, de fato, uma guerra, né, uma operação militar, chamada Campanha do Deserto, né, para poder acabar com os focos de resistência indígena no sul da Argentina, e nos Estados Unidos também, as chamadas Indian Wars, né, as guerras contra os índios, e, enfim, toda a relação belicosa entre indígenas e militares nesses países. Brasil e Canadá, nesse sentido, diferem um pouco pela existência de, vamos dizer assim, agentes estatais que esposavam uma filosofia política, uma filosofia de contato diferente, né? Tanto o Rondon no Brasil, quanto comissários indigenistas no Canadá, que tentaram desenvolver uma política de aproximação, de construção de alianças. O fim último, evidentemente, era de absorção, né, de integração, mas o approach inicial um pouco menos mortífero, nesse sentido, do que um approach militar declarado, como foi o caso da Argentina e dos Estados Unidos. Muito bem, então, a tradição republicana, né, inicial e durante boa parte do século XX, é a tradição de integração, certo? Isso está bastante claro no governo militar, nos governos militares, com a instituição do Estatuto do Índio, né, em 73. Está lá claramente, né, que o objetivo final é de integração, mas existe a tradição republicana pós-Constituição de 88, que é a tradição, vamos dizer assim, constitucionalizada, né, na Carta Magna, que é essa tradição da proteção e da promoção dos direitos indígenas e, vamos dizer assim, do entendimento de que essas populações têm o direito à diferença e a existir de forma diferenciada da sociedade circundante, da sociedade colonial, vamos dizer assim, na literatura anglo-saxã se chama de Settler Society, né, sociedade dos colonizadores. Tanto a Constituição canadense quanto a Constituição brasileira reconhecem esse direito à diferença, né, que elas são comunidades, são povos que existem dentro do Estado brasileiro, que têm seus usos e costumes e que têm que ser reconhecidos. Muito bem. Aí eu já falei um pouco sobre a instituição do SPI, em 1917, e da FUNAI, que substituiu o SPI em 68, mas mantendo basicamente a mesma ideia, né, mesma organização regional, uma estrutura militarizada e hierarquizada, né? A FUNAI, ela acabou, vamos dizer assim, continuando a missão institucional, por isso que se diz que o indigenismo estatal brasileiro ele é secular, né? Tomando o SPI como ponto de partida dessa relação, né? Bom, já falei também do Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, que é a primeira lei que codifica, vamos dizer assim, de forma clara, que a literatura chama de omnibus legislation, né? Aquela legislação que organiza diversos aspectos, ou, na verdade, a totalidade dos aspectos da relação entre povos indígenas e Estado, né?
Existe uma legislação similar no Canadá, que é o Indian Act, né, do Canadá. Quer dizer, são essas legislações que tentam regular, como um autor francês, o canadense fala, né, um canadense de origem francês fala, tentam regular a relação, ou a vida dos povos indígenas do berceau ao tombeau, né, do berço à tumba, né. Então, esse é o papel do Estatuto do Índio, que ainda está em vigor, né, vamos dizer assim, muitas das suas provisões são recepcionadas pelo direito, apesar de que a Constituição de 88, né, nos seus artigos 231, sobretudo no artigo 232, trazem uma visão contemporânea, né, multicultural, do papel dos povos indígenas na sociedade brasileira. O artigo 232 ele marca, vamos dizer assim, legalmente, oficialmente, o fim da tutela que o governo brasileiro tinha sobre os povos indígenas, o fim da tutela legal, né? A partir do artigo 232, os povos indígenas podem entrar na justiça por si próprios, né? Evidentemente com a ajuda do Ministério Público, e, enfim, mas não precisam mais de uma autorização do governo para fazer valer os seus direitos, né? Nas cortes. Bom, falando mais especificamente sobre a política de reconhecimento de terras, que no Brasil se chama política de demarcação de terras indígenas, o documento que regula esse processo de demarcação é o documento 1775, né, o decreto 1775 de 96. Ele vem para organizar uma série de regulamentos esparsos que existiam sobre o processo demarcatório, e ele que continua em vigência até hoje, e ele que é alvo de uma série de tentativas de mudança por parte de forças políticas contrárias ao processo demarcatório. Então, esse decreto, né, ele estabelece uma série de ações, né, para que uma terra saia, desde o seu estágio de identificação, estágio inicial, até o estágio de regularização, quando aquela terra é, vamos dizer, inscrita na Secretaria de Patrimônio da União como uma terra de usufruto exclusivo dos povos indígenas, né? As terras indígenas não são propriedade dos povos indígenas no Brasil, são propriedade, por exemplo, no Canadá. Os povos indígenas são proprietários das suas terras. No Brasil, não. No Brasil, as terras indígenas são da União, com usufruto exclusivo dos povos indígenas, né? Bom, muito bem. Aqui, eu trago aqui uns dados de uma organização internacional muito interessante, quem tiver interesse eu recomendo, dar uma olhada no site deles, que é a Rights and Resources Initiatives, RRI, né, e eles fizeram um estudo, né, tentando quantificar a quantidade de terras que são de domínio público, a quantidade de terras que é de domínio privado, a quantidade de terras que são de domínio público. Dentro dessas terras de domínio público, quais são aquelas que são, de alguma forma, controladas por povos tradicionais, né? E aí esses gráficos mostram, né, que dentro da amostra de países deles, né, 82% das terras disponíveis, o estoque de terras é de propriedade privada, né, ou por parte de governos ou por parte de indivíduos, mas 18% desses territórios, ou 18% da massa, né, do planeta seria controlada por povos tradicionais, né? Eles fazem uma distinção entre controlados e ocupados, né? Alguma coisa assim, uma distinção conceitual, mas para nós aqui interessa entender que pelo menos 18% é controlado de alguma forma por povos tradicionais, né? Do lado do gráfico que mostra os resultados globais, vocês vão ver os resultados globais sem Canadá e China, porque Canadá e China distorcem, né, esses números pela quantidade de território designado como de ocupação tradicional. Não vou falar da China, porque meu conhecimento é reduzido sobre esse país, mas posso dizer que no Canadá, por exemplo, o Canadá tem uma das maiores, se não talvez a maior, terra reconhecida como de ocupação tradicional no mundo, que é a província de Nunavut, né, que é uma província de base étnica, que é ocupada pelo povo que se chama povo Inuit, né, que entre nós no Brasil a gente ainda
conhece por um termo pejorativo, hoje não se usa mais no contexto anglo-saxão, que é o contexto esquimó, que é a palavra esquimó, mas no Brasil a gente ainda utiliza isso, né? Lá a gente está falando de Inuit, a população do Ártico, a população tradicional do Ártico canadense, né? E também no Ártico russo, né? Enfim, no Alasca e assim vai. Então, tirando China e Canadá, esse percentual cai para 12%, né? Vocês veem, então, o tamanho que esses países têm nesse cálculo. Mas, de toda forma, já é uma ideia interessante para a gente perceber de quanta terra nós estamos falando quando a gente está falando de terras tradicionais, né? E aqui tem uma divisão por região, né? Na América Latina, na Ásia e na África subsaariana. Aqui na Ásia, vocês podem ver, por exemplo, que existe uma proporção, né, de 26%, mas, na verdade, 23% disso são esses territórios na China, então não fica muito claro para nós exatamente qual que é a importância dos outros países, né, parece que é residual. Na África subsaariana, né, também um número reduzido, né, de 16%, também tem as suas especificidades. Então, nos subcontinentes, né, realmente o subcontinente que mais abriga terras indígenas é o subcontinente latino-americano, né, que com 23%, né, do seu território destinado a populações tradicionais, né. E aí eu chamaria a atenção para o caso do Brasil, né, com 13% do seu território, aproximadamente, designado como de ocupação tradicional, e o México, né? Que o México, no caso, também distorce um pouco esses números, porque na metodologia do Instituto, eles colocam que todo ejido, né, que é toda propriedade comunal, né, fruto da Revolução Mexicana, no México tem uma maioria étnica indígena e que, portanto, né, cerca de 50% do país seria de ocupação tradicional indígena. Então, é um pouco também, vejam que é difícil comparar os países, porque os países têm categorias distintas, tanto de território quanto de povos indígenas, enfim. Mas a gente tendo em mente isso, a gente pode fazer um debate, né? No caso brasileiro, nós estamos falando de 13% só para povos indígenas. Aí não está incluído, por exemplo, população quilombola, né? E demais populações tradicionais, certo? Bom, qual que é a situação atual, né, das terras indígenas no Brasil? Esse aqui, né, que tem esses números maiores, eu extraí do site do Instituto Socioambiental, que eu recomendo que vocês que têm interesse no tema, né, possam explorar o site, né, De Olho nas Terras Indígenas, é um site magnífico, né, de monitoramento de terras indígenas, e lá eles fazem essa contagem, né, 725 terras no total, mas discriminando por cada fase, e aqui ao lado vocês veem a tabela atual no site do Ministério da Justiça, da FUNAI mais especificamente, né. O que é importante salientar aqui, né? Salientar que quando se fala de terra indígena demarcada, se fala nessas duas últimas fases, né? Que é a fase homologada, pela homologação do decreto presidencial, e na fase regularizada. Até esses estágios, essas terras ainda são muito vulneráveis, né? Do ponto de vista econômico, político, né? Então, é interessante a gente se apropriar um pouco dessas categorias e pensar, por exemplo, que nesse cálculo, né, de 111 milhões de hectares que a gente está vendo aí embaixo, está incluído esses 905 mil hectares de terras ainda em estudo, né, que é na fase inicial. Então, o tamanho da terra indígena no Brasil, de fato, é menor, né, se você pensar em termos de terra indígena consolidada, né, a sua demarcação. Bom, de toda forma, isso aí é um panorama geral, e eu recomendo que vocês, quem tiver interesse, possa dar uma olhada lá, não vou me delongar nas especificidades de cada uma dessas fases. Aí também um mapa
que a gente consegue no centro de monitoramento da FUNAI, também está acessível a todo mundo. E aí vocês veem, né, essas manchas em amarelo, que são as terras indígenas no Brasil. E visualmente dá para a gente perceber que a maioria dessas terras está na Amazônia Legal. Então, cerca de 98% das terras indígenas do Brasil estão na Amazônia Legal. Ainda existem terras a serem demarcadas lá, mas a gente tem especial interesse, né, na demarcação de terras indígenas no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul, que é onde a ocupação, né, dos não indígenas, a ocupação fundiária já está mais estabelecida e dá ensejo a muitos conflitos, né? Então a gente tem que ficar particularmente de olho nas novas demarcações fora da Amazônia Legal, né? Tá? Mas isso também acho que é interessante porque mostra, né, que são de variados tamanhos, em variados lugares. A maior terra indígena no Brasil, né, demarcada, é a terra indígena Yanomami, que é cerca de 54% do território do estado de Roraima. Existem demarcações diminutas de pouquíssimos hectares, né? Existem ainda as demarcações antigas, né, as chamadas reservas indígenas. Existem os parques, né, também é uma denominação antiga, né? Por exemplo, o Parque Indígena do Xingu, uma denominação antiga. Hoje se fala de TI, né? De terra indígena tradicional. Muito embora existam outras modalidades também, né? As terras interditadas, para os indígenas que mantêm isolamento voluntário, as terras de domínio, né? Que são aquelas terras de alguma forma adquiridas pelos povos indígenas no mercado ou foram doadas para eles, né? Não pelos governos, que não foi um trâmite do governo, enfim. Existem essas outras modalidades de terras indígenas, né? Bom, recomendo uma navegação por essas terras, né? No site do ISA também vale muito a pena, e no site da FUNAI também, evidentemente. Bom, agora falando um pouco mais da minha pesquisa, né? Eu tenho me debruçado nos últimos 3 anos tentando responder 2 perguntas que eu considero centrais para que a gente possa avançar no entendimento sobre demarcação de terras indígenas. Primeiro é a gente entender por que algumas terras indígenas são demarcadas e outras não, e outras porque demoram tanto, né? Por que uma demarcação de uma terra indígena demora tanto? Então, nesses gráficos coloridos, assim, né, verde, amarelo e tal, eu e um colega, né, da Universidade Federal do Pará, o professor Murilo Junqueira, a gente fez um estudo para ver a média de tempo das terras indígenas em cada fase, né? Então, tempo de delimitação, tempo de declaração, tempo de homologação. E nesse outro gráfico, né, que é rosinha e azul, eu considero um gráfico muito importante porque mostra aí o quê? A média de anos que leva uma demarcação para ser concluída. Em azul, até em azul, nas 2 barrinhas iniciais, são as demarcações que são feitas em até 5 anos. E por que esse limite? Porque em vários legislativos, o legislador brasileiro entendeu que 5 anos seria um prazo razoável para finalizar o processo de demarcação de todas as terras indígenas do Brasil. Isso está lá no Estatuto do Índio, isso está lá nas disposições transitórias constitucionais. Vez por outra aparece. Em 5 anos tem que demarcar. E esse prazo nunca é cumprido. Então a gente colocou esse prazo como, vamos dizer assim, o prazo que é razoável, né? 5 anos. Não, começar e terminar um processo demarcatório praticamente dentro de um mandato presidencial, é razoável supor isso. Agora, isso não é isso que ocorre. Como vocês podem ver, na verdade, a maioria das terras indígenas demarcadas são demarcadas, a maioria é demarcada em pelo menos 10 anos. Né? 10 anos é a média. Mas aí nós falamos e nós encontramos também terras indígenas que chegam a 20, 25, 30 e até 35 anos. Então, pense que se é razoável um processo administrativo durar 35 anos. Não é razoável, né? Então, agora a gente está, na verdade, também na busca agora de entender o que faz demorar tanto, né? Aí nós mostramos que demora, né? E onde fazemos uma descrição do porquê que demora, né? O próximo passo, que esse vai sair, são os artigos que eu estou produzindo esse ano, a gente vai tentar responder por que demora. E aí nós já temos uma prévia, provavelmente tem a ver com a judicialização
da demarcação, né? As terras indígenas são, sobretudo nessas regiões fora da região norte, né, são facilmente ou fortemente contestadas pelos atores políticos, e isso acaba sendo judicializado, isso leva anos, né, para se resolver. Bom, e esse gráfico final foi uma projeção que nós fizemos nos perguntando, bom, no atual ritmo, né, ou na média do ritmo de demarcação ao longo dos 30 anos, quanto tempo levaria para demarcar todas as terras que faltam ser demarcadas, né? E a gente chegou à conclusão que pelo menos levaria aí por volta de 40 anos, né? Salvo engano, 40 anos, 38 ou 40 anos para que esse processo termine, né? Então, quer dizer, não é razoável. Isso mantido uma média, né? Mas, bom, se a gente pegar, por exemplo, os últimos 3 anos do governo Bolsonaro, não houve demarcação de terras indígenas, né? Então, de fato, é um processo muito lento e que tende a demorar ainda mais, né? Então, é preciso ter um esforço político concentrado para fazer com que esse processo ande, né? Muito bem. E isso aqui eu já remeto também para um texto que já está publicado, né, no boletim bibliográfico da Ampox, na BIB, que faz parte da minha pesquisa principal. Nós fizemos um levantamento para entender o que explica a demarcação, né? Por que então algumas terras indígenas são demarcadas e outras não, né? E a gente chegou aí a um conjunto de fatores que facilitam o processo demarcatório e um conjunto que dificulta, né? Brevemente, fatores que facilitam: mobilização em atos de protesto indígena, atuação política dos aliados, dos povos indígenas, coesão intragrupal indígena e existência de um programa governamental específico e a qualidade do processo demarcatório. Então, a gente identificou na literatura esses elementos como aqueles que facilitam o processo demarcatório. E aqueles que dificultam são, em primeiro lugar, a judicialização dos processos demarcatórios, como eu acabei de falar, a falta de coesão grupal indígena, ou seja, se existem rixas entre as lideranças, a atuação da bancada ruralista, a oposição do governo local, mudanças normativas infraconstitucionais, a multiplicação dos grupos de trabalho, presença de intrusos, interesses econômicos, discursos públicos de oposição aos povos indígenas e algumas situações específicas. Eu remeto vocês a esse artigo, que chama Fatores Explicativos da Demarcação de Terras Indígenas, está na BIB, como eu falei. Lá vocês vão ter um panorama mais aprofundado desses fatores. Bom, então isso é o que eu tinha para conversar hoje com vocês aqui sobre políticas de demarcação de territórios, né? Existe essa segunda política, né, de interesse meu, já publiquei um capítulo sobre isso, com a pesquisadora Poliana Santos e a pesquisadora Adana Cambeba, sobre política nacional de saúde indígena. Provavelmente deve sair um outro capítulo esse ano também. E aqui eu vou falar um pouco do básico, né? Bom, existe uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, né, que foi instituída em 2002, né, que é, vamos dizer assim, a política que implementa a chamada Lei Arouca, né, que é de 1999, que essa, sim, estipula, vamos dizer assim, a obrigatoriedade do Estado brasileiro de fornecer uma política de saúde diferenciada para os povos indígenas, né? Então, existe um subsistema de atenção à saúde indígena, o SACISUS, né, estruturado em 34 distritos sanitários especiais indígenas, né? Então, são os famosos DICEIs. Então, o DICEI, ele tem uma base, ele não tem só uma base geográfica, né? Ele tem uma base étnica, ele tem uma base diferenciada da forma de territorialização do SUS, geral, vamos dizer assim, né? Então, a palavra-chave é DICEI, né? As terras indígenas são atendidas por esses distritos sanitários especiais indígenas. A gestão desse processo começou com a FUNASA em 2002, mas desde 2010 é de competência da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Então, é essa secretaria que está encarregada de dispensar essa política indigenista de saúde, que tenta abarcar o universo cultural, o universo linguístico, o universo espiritual dos povos indígenas para prover saúde de forma adequada, né, para essa população. Eu costumo dizer que
que os povos indígenas do Brasil hoje, além de enfrentarem uma pandemia, enfrentam uma epidemia. A pandemia evidentemente, a pandemia de Covid-19, que foi devastadora para os povos indígenas brasileiros, né, em termos quantitativos, né, isso aí, esses dados eu retirei também de um site, isso é uma parceria entre o Instituto Socioambiental e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Também recomendo um site bastante completo, com muitos gráficos, né, recomendo quem se interessar a visitar. E aí são os dados básicos, né? A pandemia de Covid-19, até o dia de hoje, né, já infectou 70.043 pessoas, essa é a contagem que eles fizeram. O número de óbitos, né, 1.294, afetando 162 povos indígenas, né, ou seja, praticamente 50% dos povos indígenas que existem no Brasil. E entre esses 1.294 mortos, muitas lideranças indígenas, né, muitos anciões, né, verdadeiras bibliotecas vivas dos seus povos. Né. Eu lembro aqui de dois, né, do Paulinho Paiacã, liderança Kayapó importantíssima, e lembro também do Aritana Yaualapti, considerado um dos grandes diplomatas do Xingu, né, também falecido por Covid-19. Então, há um impacto quantitativo significativo, evidentemente, mas existe também um impacto cultural, espiritual, político, de proporções cataclísmicas, né, entre os povos indígenas brasileiros. E esse gráfico de baixo mostra as terras indígenas, as 10 terras indígenas com maior vulnerabilidade à Covid-19. Né? Então, aqui tem a terra indígena Barragem, a terra indígena Yanomami, Jaraguá, Vale do Javari, né? Tanto o Vale do Javari quanto a terra indígena Yanomami são terras indígenas muito grandes, né? A Vale do Javari é considerada a maior terra indígena com a maior concentração de população indígena em isolamento voluntário no mundo, né? A Raposa Serra do Sol, e assim vai, né? Quer dizer, a maioria delas aqui na região norte, né? Denotando exatamente a vulnerabilidade dos povos indígenas em geral ao Covid-19, trazido por garimpeiros, trazido por missionários, trazido por militares, trazido por uma interação ali no território que não é controlada, né? Então, isso é um panorama e essa é a pandemia, né? Mas, além da pandemia, os povos indígenas enfrentam uma epidemia. E essa é a epidemia de quê? De violência contra eles, né? Eu recomendo a quem tiver interesse acompanhar os relatórios do Conselho Indigenista Missionário. Eles fazem um trabalho já de muito tempo, né, de muitos anos, monitorando o número de de violações em geral aos direitos dos povos indígenas, mas com foco na violação à violência física, patrimonial, né, dos povos indígenas. E esse gráfico aí denota o número de homicídios, né, nos últimos, de 2003, salvo engano, até 2018, né? Houve uma mudança na metodologia aí, entre 2013 e 2014, por isso que tem esse salto, mas o que nos leva a crer, na verdade, é que os anos anteriores estão subestimados, né? Então, de um modo geral, o que a gente percebe é um aumento paulatino da violência contra indígenas, a violência, inclusive, contra a vida, né? Bom, para concluir, pessoal, eu quero citar aqui alguns desafios à frente, né? Desafios que, na minha concepção, vieram para ficar, né? E que colocam muitos desafios para a política indigenista e para os povos indígenas, ou seja, a política indígena. O que está mais na crista da onda, que está todo mundo falando, é o PL 191 de 2020, né, relativo à liberação de mineração em terras indígenas. E minha percepção muito rápida sobre isso é o seguinte: é uma catástrofe, certo? É uma catástrofe, porque se 98% das terras indígenas brasileiras estão na Amazônia Legal, é de se supor que a maioria dessas minerações vai se dar exatamente nesses territórios. Esses territórios, muitas vezes, estão localizados em ecossistemas muito frágeis, né? E
a mineração é uma atividade, por definição, de alta degradação, né, do meio ambiente. Então, eu não consigo conceber, né, uma convivência muito auspiciosa entre povos indígenas e mineração, muito embora existam exemplos internacionais de que é possível em alguns casos. O Canadá, por exemplo, que é sempre citado, né, ou na Austrália, tudo bem, a gente vai encontrar alguns casos, mas são exceções, e normalmente há um custo ambiental muito alto. Então, é muito importante a gente se mobilizar para entender o que está acontecendo aí, né, e a minha compreensão é de que esse projeto deveria ser barrado, pelo menos no sentido de que ele tem que ser debatido exaustivamente com quem, em tese, será o mais afetado, que são os povos indígenas. Sem isso, não há por que passar essa lei, né? Vem em breve também o julgamento do marco temporal no STF, também um julgamento importantíssimo, né? Porque, de fato, ele pode dar um cavalo de pau aí na tese do indigenato, que é a tese que informa a própria existência de terras indígenas no Brasil, em prol dessa tese do marco temporal, que vem ganhando uma certa tração nos últimos anos. Também é algo para a gente se interessar e conhecer exatamente os meandros desse debate, né? Um desafio importante, né, para os povos indígenas é de aumentar o número de representantes indígenas eleitos nas assembleias estaduais e no Congresso Nacional. Os povos indígenas têm muita dificuldade de eleger representantes no nível estadual. Eles têm mais sucesso no nível municipal e um certo destaque no nível federal, para o caso do Juruna e agora da Joênia Wapixana, mas vejam que é um ou outro, né, em nível federal. Existe uma ascensão, né, um crescimento do número de indígenas no nível municipal, mas também é de se pensar como que a gente poderia fazer para que aumentasse a representação indígena no Senado, na própria Câmara Federal, em cargos majoritários, prefeito, governador, né? Por que não pensar na presidência, né? Bom, mas aí já é outro ponto. Acho que tem um debate que hoje ele se dá de uma forma bastante patológica no Brasil, mas eu acho que ele veio para ficar, que é o debate sobre política econômica para os povos indígenas, né? Acho que isso aí a gente precisa debater como academia, como formuladores de política, né? Eu sou a favor de debater. Agora, o jeito que esse debate ele chega no Brasil, no governo Bolsonaro, é um jeito violento, truculento, né? Que tem que ser bloqueado, politicamente falando, na minha compreensão, né? Bom, existe um desafio de refundar, reestruturar e refinanciar a FUNAI. A FUNAI ela é cronicamente subfinanciada, cronicamente subvalorizada, né? E eu penso que faz parte, né, dos governos futuros, pelo menos aqueles de caráter mais republicano do que o atual, vai ter que se debruçar com o fato de que existe uma organização indigenista sucateada ao extremo, né, desmantelada, aviltada. Isso faz parte dos desafios na minha compreensão. E, por fim, de um modo mais amplo, eu acho que o grande desafio é garantir os direitos dos povos indígenas de forma efetiva. A Constituição brasileira ela é uma das mais avançadas, né, em termos de constitucionalização de direitos indígenas, mas tem sido fortemente questionada, assim como outros consensos constitucionais, tem sido fortemente questionado o consenso de que os povos indígenas têm direitos específicos, né? Então, acho que faz parte da agenda geral com relação aos povos indígenas, como fazer com que a Constituição não seja letra morta, né? Então, acho que é por aí. Bom, queria agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade e o convite, né, feito pelo Colóquio Politiquês. Quem tiver interesse, pessoal, aqui foi uma apresentação muito breve, muito rápida, muito panorâmica sobre esse tema. Quem tiver interesse pode me alcançar nos meus e-mails, né? leobarros@ufpa.br. Existe o meu e-mail da UFV, da Federal de Viçosa, que é o leonardo.b.soares@ufv.br. Existe o meu e-mail pessoal, leobarros.prodep@gmail.com. No Twitter, vocês me encontram no @sparitza, no Facebook, Léo Barros, e no Instagram, Léo Barros Soares.
tá? Eu espero que essa nossa conversa aqui renda frutos, quero ver as perguntas que porventura venham a ser feitas no Instagram, e, bom, me coloco à disposição aqui para a gente continuar o debate, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.